Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Raquel Cristina Rodrigues Santos. Pastor Henrique Lino e todos os irmãos e irmãs que trabalham no Ministério Atalaia do Evangelho de Deus. É com toda reverência, temor e tremor que apresento meu testemunho, que pela graça do Senhor nosso Pai, concedeu à minha família entrar no caminho da restauração. Pastor Henrique, o tenho em alta estima por ter sido através do seu ministério que pude ricamente e efetivamente aprender acerca dos preceitos do Senhor, principalmente sobre casamento e família. Sua maneira de oferecer tais ensinamentos transformou meu ser e minha caminhada com Cristo. Tal tesouro, hoje, pode ser compartilhado, que nos dá a correção do Senhor e do seu infinito amor. Sei que o Senhor Deus da nossa salvação o contempla não pelas obras transformadoras, que são unicamente pela palavra de Deus. O contempla pela seriedade com que exorta sobre os terríveis enganos que todos nós cometemos. Meu sincero agradecimento em meu nome e em nome de minha família. Meu testemunho: renascimento em Cristo e restauração de casamento. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias, capítulo 33, versículo do 1 ao 3. Depois de um ano afastada do Senhor, essa foi a primeira palavra que me foi apresentada, a partir do momento que meu casamento foi destruído, pois foi exatamente quando meu marido disse que queria o divórcio, é que eu pude perceber que a situação era muito séria e desesperadora. Por estar totalmente afastada de Deus, não tinha mais fé em nada, e muito menos que na condição em que meu casamento estava. Havia qualquer possibilidade de melhora, o que foi um dos motivos que me levaram a desistir tanto de Deus como de encontrar uma solução. No ano de 2017, em que estava com meus caminhos voltados para outros caminhos, fiquei um ano estudando e me dedicando à lei da atração e a tudo relacionado a isto, e fui vivendo minha relação com meu marido, como se fôssemos amigos, e parecia tudo indo aparentemente bem. Foi quando decidimos fazer uma mudança em nossas vidas, tanto de casa quanto de trabalho. Moramos em Ilhabela e estávamos com dificuldade de manter a nossa família, com 2 filhos. Então, decidimos retornar ao nosso trabalho no local onde meu marido nasceu. Tomamos todas as providências em relação à mudança, filhos animados, meu marido também, e eu finalmente estava acreditando que era tudo uma obra do universo conspirando a favor. E lembro-me de falsamente estar me sentindo feliz. Em dezembro de 2017, já estávamos provisoriamente instalados no nosso local de trabalho, que é voltado para a temporada, e começamos a trabalhar, tendo como projeto, no fim da temporada, construirmos nossa casa e vivermos felizes. Assim que começamos a trabalhar, meu marido, que sempre teve um comportamento calmo e calado, começou a me destratar cada dia mais, o que deu início a discussões diárias e sérias. Foi em meio a essas discussões que percebi que meu marido estava diferente com uma moça que trabalhava no restaurante de minha sogra. E quando eu perguntei o que estava acontecendo, ele me respondeu que estava sentindo atração pela moça. Meu coração neste momento partiu. Parece ter explodido dentro do meu peito, pois numa sucessão de tentar entender, ele me dizia que o amor havia acabado, que não sentia mais nada por mim e que sim, ele iria querer viver o que estava sentindo pela moça. Conheço meu marido há 18 anos,
Somos casados há 14 anos, sendo que ele foi o único homem que amei com sinceridade. Embora, por conta de tantas diferenças culturais, ele caiçara, eu paulista, desejamos ter nossos filhos, uma família e andar nos caminhos do Senhor. Eu, diante de tal situação, em primeiro lugar, depois de um ano sem mencionar Deus como meu único Senhor e Salvador, perguntei: Senhor, o que é isso que está acontecendo? Eu pude olhar ao redor de toda a situação e ver claramente a resposta. Eu mesma fui a causadora de toda aquela destruição. Fiquei horrorizada com tudo que eu causei. Essa foi a primeira sensação que tive. Tanto que não senti ódio ou raiva de meu marido por ele sentir o desejo por outra mulher e querer se separar. E então, o meu processo de deserto deu-se início. Eu estava sozinha e desesperada. Precisávamos trabalhar. E eu não quis mais. Disse ao meu marido que, se ele realmente queria sustentar essa situação, sendo casado, expondo eu e nossos filhos, eu não trabalharia mais com ele. E pelo fato de estar dormindo no nosso trabalho, não permitiria que ele o fizesse. E isso o deixou furioso. A sensação que tive, muito clara, foi a seguinte: o Senhor que me ama, embora eu não soubesse, permitiu que Satanás tocasse em todas as áreas das nossas vidas, e foi exatamente o que ocorreu. Relacionamento familiar, vida financeira, profissional e pessoal, tudo foi destruído. E no mesmo momento em que isso estava ocorrendo, ele trouxe uma irmã em Cristo para o lugar que eu havia me mudado, para passar as férias, e quando eu pude perceber a presença dela, foi como se o Senhor tivesse tirado as escamas dos meus olhos e imediatamente fui pedir para que ela me ajudasse. Como Deus é, tudo! Essa irmã foi uma pessoa com quem me comprometia de orar e não ia, pois eu sempre pensava que, como ela era mais espiritual, podia fazer todo o trabalho. Deus colocou esta mulher, a quem eu sempre deixava de lado, para ser a mão estendida neste momento para atravessar o deserto. Vivíamos 24 horas brigando por conta de ele querer se divorciar para estar com a moça, que foi embora, pois minha sogra, sabendo de tudo, não admitiu que ela ficasse por perto, mas eles mantinham contato por celular. Pela misericórdia de Deus, meu marido não havia tido relação física nenhuma com a moça, mas deixou inúmeras vezes claro que isso ia acontecer, pois estava apaixonado e que eles se gostavam. Eu estava arrasada, emagreci 14 quilos, não comia, não dormia e só chorava. Meus filhos estavam totalmente atingidos, pois presenciavam nossas brigas e distanciamento e a maneira brutal com que meu marido me tratava, que era a pior possível. Não reconhecia mais meu marido, seu semblante mudou, seu comportamento com todos era totalmente agressivo. Essa irmã querida começou um tempo de oração comigo, mas antes disso ela se afastou para orar por mim e quando voltou me disse: Raquel, ainda que 100 pessoas orem por você e por essa situação, de nada adiantará se você não buscar o Senhor. E ela me mostrou o quanto eu de verdade não havia nascido de novo. Por 10 anos me considerava uma excelente cristã, mas não era. E a igreja chorava, cantava, mas hoje posso dizer com toda certeza, não conhecia a Deus e não sabia buscá-lo de verdade e com inteireza de coração. Então, ao começarmos a orar, tive a certeza de que estava passando por esta prova para aprender de Deus a ter um verdadeiro encontro com Ele. E Ele, em sua soberania, faz da maneira que lhe apraz para alcançar filhos e filhas perdidas. Eu buscava a Deus e meu marido se afastava da família. Eu meti os pés pelas mãos. Eu queria no meu tempo, pela minha força. Desesperada, busquei na internet mais alimento, mais informação. Queria me preparar para a batalha.
Entrei em sites pedindo oração, falei com algumas pessoas e, pela graça do Senhor Altíssimo, o maná descia do céu. Recebi um e-mail de outra preciosa irmã em Cristo, que respondeu em oração da seguinte maneira: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então, irmã, entregue sem receio o seu casamento ao Senhor. Faça a vontade de Deus, sempre, e terá a recompensa. Jamais a esquecerei. E me indicou o Ministério Atalaia do Evangelho de Deus. Eu avidamente assisti ao máximo de vídeos que pude e fiquei em choque, pois tive a confirmação de que eu havia de verdade destruído meu casamento da pior maneira possível. Assisti aos vídeos, o que recomendo fortemente, e chorava muito, pois tudo que o pastor Henrique falava calava fundo nos erros que cometi contra meu marido, contra meus filhos e contra minha família. Queria falar com o pastor Henrique, liguei e fui instruída a assistir os vídeos sobre restauração. Assisti e marcamos de ele me ligar, que retornou no horário. E ele é exatamente este homem de Deus, com voz forte e sem rodeios. Eu fiquei tão feliz de falar com ele que tudo que eu disse foi: pastor, eu fiz tudo errado, a culpa foi toda minha. E ele rapidamente me instruiu em como agir, que é basicamente entregar o marido nas mãos do Senhor e buscar a Deus. Fácil? Não. Eu asseguro que para uma esposa que está perdendo o marido para outra mulher, entregar o marido para o Senhor é um desafio doloroso, sofrido. Eu entregava e controlava. Eu entregava e desconfiava, fiscalizava, brigava, agredia, chorava e me humilhava. Foi um período muito difícil e assustador. Mas pela graça, continuei a assistir os programas do pastor sobre divórcio, que é maravilhoso e esclarecedor demais. E podemos nos instruir através da palavra do Senhor a buscar e entregar, confiar no Senhor. Registro aqui que aprendi muito, mas muito mesmo sobre o que é ser esposa idônea, serva do Senhor, me purificar, sair da confusão e santificar. E isso começou a me transformar. E aprendi a orar com sinceridade, com a Virgínia, que tem em testemunho de restauração no site Atalaia. Me trouxe muito ajuda nos momentos mais difíceis desse deserto. Ela me ensinou a ser sincera com o Senhor, ser verdadeira mesmo, e a me render ao Senhor. E com este apanhado de ajuda dessas pessoas que Deus prepara, pude construir meu relacionamento com o Senhor no deserto. E hoje vejo que sim. Foi muito doloroso e é solitário sim. Mas Deus nos ama de tal maneira que quer que sejamos salvos de todo erro e engano, causado em primeiro lugar por nós mesmos, e que cuida de nós no deserto e em tudo. E durante esses 6 meses de briga pelo divórcio, pelos bens, para onde eu ia, me rendi e busquei somente a Deus em primeiro lugar, rendida e confiante nele. Hoje sei que o Deus da minha salvação é Deus de promessas cumpridas. Não é mágica, como diz o pastor Henrique. Deus é Deus de milagres. E muitos milagres aconteceram e acontecem no deserto. Em junho de 2018, com temor ao Deus Pai, compartilho que meu casamento recebeu um milagre. Entrou no processo de reconciliação e restauração da minha família. Meu marido se arrependeu. Disse que tinha se iludido, que ele achava que a separação era a solução. Porém, começou a ver o sofrimento dos nossos filhos e tudo o que perdemos e queria viver o que não vivemos. Disse que errou feio e alguns dias atrás, percebendo a felicidade que estamos vivendo em família, depois desses sofrimentos e aprendizados, ele me agradeceu por não desistir da minha família. Quer o casamento comigo e quer a família restaurada. E sim, é um processo, pois o perdão é imprescindível e não é um sentimento, mas uma decisão e mandamento. A partir do momento onde me arrependi terrivelmente de meus pecados, sei que estou no processo de transformação.
para ser moldada à imagem de uma esposa cristã e meu marido também. Hoje estamos aprendendo a ser um casal e preservamos nossa família. Deus misericordioso fez toda a obra em Cristo Jesus e me mostrou o quanto Ele nos ama. A busca em Deus não cessa, muito pelo contrário, aprendi que ela é até o fim. Me disponho a auxiliar quem precisa, pois assim foi comigo. Todos os testemunhos do site do Pastor Henrique me auxiliaram muito, recomendo, pois são de muita ajuda e fortalecimento. E termino com um versículo que me ensinou a me contentar na prova e a perseverar. Toda a honra ao nosso Senhor Deus e Jesus Cristo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas ou em processo de separação, divórcio, traído, abandonado, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para aconselhamento, oração, intercessão, orientação e cobertura espiritual. Visitem nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse ministério tem obedecido ao chamado do Senhor. Venha fazer parte deste trabalho com a sua oração.